o livro, ele não traz a história só da Suzane, ele traz a história de outros presos que cruzaram o caminho dela ou dos irmãos Cravinhos no sistema penal Ah, é? de São Paulo. Então, de tanto eu conversar com presos, eu entendi essa ganância que eles têm por dinheiro. Porque é o seguinte, quando você comete um crime muito violento, que tu tem uma pena muito longa, tu passa muito tempo preso, tu sai da cadeia com uma mão na frente e outra É. atrás. Então, por exemplo, muitos presos, para me dar entrevista, pediam dinheiro. Eles diziam, olha, eu só dou entrevista se você me pagar. Eles até diziam, porque você vai lucrar Com a minha história. com a minha história e eu vou ficar aqui com uma Mas mão na frente. pode pagar? Acho que nem Não, pode, não, né? não. Quer dizer, poder. Eu sou jornalista, não paga, porque se eu pagar, passa a ter uma relação de consumo. Claro. Então, não. Mas entretenimento, por exemplo, a Suzane deu uma entrevista para o Gugu Liberato, o livro revela os bastidores dessa entrevista, e ela ganhou 120 mil reais. Então, cara, isso eu acho um absurdo, entendeu? Porque aí meio que você tá compensando, o crime compensa, né? Né? É polêmico isso. O crime ele não compensa, Não, não, mas mas você entendeu só sim, eu esse lance entendi. Mas, de... por exemplo, nos Estados Unidos, nesse viés, o crime compensa. Por quê? Porque eles escrevem, é comum os criminosos escreverem a própria biografia. E Inclusive, tem direito ao dinheiro que ela, sim, que ela sim, render. sim, a história dele é um produto que ele está criando. Tu sabe Caramba. que uma coisa que está começando a virar tendência nessa onda de true crimes é o próprio criminoso contar a sua própria história. O documentário sobre Elise Matsunaga na Netflix que se chama Elise Matsunaga era uma vez um crime. Sim. Não sei se você Não, assistiu. minha mulher assistiu e eu fiquei com medo porque ela ficava assistindo e me comentando as coisas. Então, é um documentário que foi idealizado pelos advogados da Elise. Caramba. Começou no escritório, a ideia de fazer um documentário para ela contar a versão dela começou no escritório do advogado Luciano Santoro, que aliás é um grande colaborador, me ajudou muito, que é advogado da Elise Matsunaga. Ele bolou o projeto e ofereceu para uma produtora, a produtora Que aceitou. estranho. Assim, eu não tenho nada contra, eu quero saber o que o criminoso tem a dizer. Sabe, eu não acho que o criminoso tem que ficar num lugar Que ele não que não tenha. tenha o Não, poder de também. fala. É isso que eu queria. Se você for alertado, ó, vai assistir o documentário da Elise, é ela falando diretamente para a câmera. Ela produziu o documentário para se comunicar com a filha. A filha foi tirada dos braços dela depois que ela matou o marido. E agora ela quer se aproximar da filha. Então ela fez o documentário para a filha. Então, assim, se você ele não é. Eu quero até aproveitar e fazer uma correção. No catálogo da Netflix, ele não tá com a etiqueta de documentário, ele tá com a etiqueta de minissérie. Ah, é? E você sabe que isso muda muita Com coisa. Então certeza. não vá esperando uma coisa equilibrada. É ela falando dela sobre o que aconteceu. E tem um aviso no começo do... Não, só é você ler lá. Quando você entra no catálogo, tá lá. Elise Matsunaga era uma vez um crime, minissérie. Não, mas deveria ter uma coisa falando, explicando isso que você tá me falando, que ela, que eles produziram, que é uma versão dela, alguma Aí coisa, é né? bastidor, né? É. Aí é bastidor. Aí eu já, enfim, eu não acho necessário. Mas as pessoas sacam. As pessoas É que eu não sacam. assisti, dá pra sacar. Então, dá pra sacar. Ela fala no início que ela tá Ah, tá. fazendo que ela tá falando diretamente pra filha. Entendi. Tanto que a advogada da família Matsunaga, a Patrícia Cadice, ela aparece no documentário e ela diz: olha, se ela tivesse fazendo isso pela filha, ela nem participaria desse programa. Porque, tipo, é um absurdo ela se comunicar com a filha de forma pública, usar É. Mas aí também, aí só voltando, se você colocar o documentário na devida prateleira, olha, não é documentário, é um programa, uma peça de defesa, aí eu acho que a pessoa não se sente enganado.